Vamos fazer essa sobrancelha aqui. Vou mostrar pra você como eu faço, tá? Porque isso é muito pessoal. Então, tem pessoas que às vezes não gostam de fazer a marcação. Tem pessoas que gostam de apenas pentear os pelinhos, né? E deixar ela arrumadinha. Tem pessoas que já gostam dela bem marcada, com o lápis. Então, isso vai tudo muito de gosto e de preferência, tá? Que é o que eu sempre falo. Mas vou te mostrar aqui como que eu faço a minha. Porque se você tem alguma dificuldade em desenhar as suas sobrancelhas, com esse vídeo, pelo menos, você vai ter ali uma direção para conseguir fazer, tá? Eu vou te mostrar aqui, primeiramente, o que eu utilizo para desenhar a minha sobrancelha, tá? Os pelos das minhas sobrancelhas, eles é bem pretinho, tá? Então, se eu chegar aqui bem pertinho, você vê que ele é bem pretinho, natural dela. Então, para mim, é difícil achar algo que eu vou conseguir chegar ao tom dela, porque se for um produto com fundo marrom, ele vai ficar parecendo marrom e a minha sobrancelha acaba ficando um pouco mais escura. Então, pra mim é um pouquinho difícil. Então, o que eu utilizo hoje é sombra, tá? Eu gosto de desenhar ela com a sombra, que ela fica menos marcada, porque ela já é bem desenhada, né? Então, ela é mais forte. Então, eu gosto de desenhar ela com a sombra. A sombra que eu utilizo é esse tom aqui, ó. Não sei se vai dar pra você ver direitinho, ó. Ela é um tom, tipo um grafite, tá? Essa sombra aqui que eu utilizo é uma sombra da Mary Kay, tá? Então, esse tonzinho dela aqui é o tonzinho chamado Expresso, tá? Mas ele lembra um grafite, então ele é o que dá certinho, sem dar diferença de tom, tá? Como eu fiz a pele agora, então tem um pouquinho de base. Então, eu vou usar cotonetes e uma escovinha assim, ó, pra tirar o restinho de base que tiver ficado ali, tá? E vou usar um pincelzinho assim, ó, chanfradinho, da basezinha bem reta, bem fininha, pra fazer o desenho. E aí eu sempre gosto de finalizar com um gel de sobrancelha. Você pode utilizar o gel incolor ou com cor. O que eu vou utilizar aqui, ó, também é da marca, tá? Ele é também um tonzinho grafite, tá? Então, ele tem a basezinha com um pincelzinho, então ele vai ajudar a desenhar. Eu vou finalizar assim. Mas você pode finalizar com uma pastinha de sobrancelha incolor, se você quiser. Não precisa finalizar também, se preferir não finalizar. Mas é porque eu já habituei a fazer dessa forma, tá? Então, vamos lá? Então, ó, primeiro eu vou limpar bem elas, pra ela não ficar russa, né? Porque a base deixa um pouquinho de produto embaixo dos pelos, e aí eu acho que não fica muito legal. A coisa mais importante antes, né, de fazer o desenho, antes de saber desenhar certinho, é que as suas sobrancelhas, elas estejam o mais certinha possível com o designer do seu rosto, tá? Porque se suas sobrancelhas naturalmente é mais arredondadas, o ideal é que você mantenha o padrão delas mais arredondadas. E aí ela tem que estar certinha, porque imagina, por exemplo, a minha sobrancelhas, o natural dela é mais ou menos essa espessura aqui. Imagina se ela estivesse extremamente fina. Além de mudar a minha feição, ela estaria diferente da proporção do meu rosto, tá? Então, eu sempre falo que a gente tem que medir a sobrancelha da gente dentro do designer do rosto. Então, por exemplo, eu tenho a característica que o meu rosto, um lado é um pouquinho mais torto. Então, a sobrancelha, ela vai seguir isso, tá? Então, se eu fizer um desenho totalmente fora do que é o formato do meu rosto, eu mudo a minha expressão, eu posso envelhecer a minha expressão ou infantilizar a minha expressão, tá? Então, se você quiser passar a observar aí esse detalhe, passa a observar a questão do nariz com a sobrancelha. Quanto mais distante for as sobrancelhas da pessoa, maior aparenta o nariz. E da mesma forma, se elas forem muito próximas, ela tira esse desenho aqui, ela vai chamar a atenção só para o centro das sobrancelhas. Então, ou seja, tem que ter equilíbrio, tá? Então, se eu fosse medir, eu já vou fazer aqui mais no olhômetro mesmo, tá? Mas se eu fosse medir, eu iria pegar aqui, ó, como se no centro do nariz tivesse um círculo, e eu iria medir ela, ó, aqui onde ela iria começar, tá? Onde é o designer certinho. Eu iria virar o pincel para ele ficar, tipo, nessa direção aqui no meio da íris, onde seria o ponto mais alto da minha sobrancelha. E aqui, do altinho do lábio, finalzinho do olho lá, como se fosse o delineado gatinho, o finalzinho da minha sobrancelha, tá vendo? Então, essa é a proporção das minhas sobrancelhas. Eu vou marcar os pontinhos aqui, pra vocês verem como que depois eu vou preenchendo, tá? Então, igual eu falei, né, ia marcar os pontos aqui pra vocês verem. Então, marquei os pontos, o ponto inicial, igual eu medi com vocês aí, o ponto mais alto
e o ponto final das duas sobrancelhas. Ah, Rose, mas eu não faço a menor ideia de como fazer isso, fazer da maneira certa. Você pode usar isso aqui, ó, chama-se paquímetro. Com R$2 você compra um paquímetro, tá? E aí o paquímetro você vai medir. Fez a marcação de uma delas, aí você vem e mede aqui, ó, tá vendo? Mede a distância e aí depois você olha se tá certinho do outro lado. Então, se você quiser fazer bem certinho, você pode usar essa reguinha aqui que chama paquímetro, tá? Então, qualquer casa de cabeleireiro você consegue encontrar um paquímetro. Tem ele de metalzinho, tem ele de plástico, então você vai comprar de acordo com o que você quiser, se você achar necessário. Hoje eu tenho aqui, mas assim, eu praticamente não uso paquímetro, nem quando eu vou fazer a minha maquiagem, a minha sobrancelha, nem quando eu vou fazer de cliente, tá? Porque eu já acostumei a fazer nesse padrão e sempre dá certo, tá? Então, depois disso aqui, com o mesmo pincelzinho que eu fiz a marcação, eu vou pegar um pouquinho de sombra e eu vou vir fazendo o desenho. Eu sempre, gente, começo pelo ponto mais alto, que é o ponto que eu quero que fique um pouquinho mais desenhado, tá? Então, eu venho, subo ali na direção. Lógico que ele não vai ficar na mesma altura, tá, gente? Porque senão vai ficar muito arqueado. Então, eu venho, vou pegando sombra se necessário, e aí depois eu desço, tá? E aí eu vou descer encontrando lá no ponto final. Ó, e eu vou desenhando, preenchendo todos os espaços, pra deixar bem desenhadinho. Porque eu gosto dela bem desenhadinha, tá? Se você tiver, né, for fazer com lápis, o conceito é o mesmo, tá? A questão que faz muita diferença é a maneira que você vai pegar o pincel ou o lápis e a pressão que você utiliza, tá? Então, sempre a mão bem levinha, com movimentos suaves, porque se você pesa muito a mão, fica muito forte, e aí depois para tirar você estraga a sua maquiagem, tá? Então, ó, feito aqui a parte do arqueado, que é onde eu gosto que fica mais marcadinho, eu vou vir com um cotonete e vou tirar essas marcações que ficaram mais grosseiras aqui, tá vendo? Que eu fiz só pra vocês visualizarem. Então, ó, tirei a marcação. Com o pincelzinho eu já venho dando uma penteadinha aqui pra ir esfumando, tá, gente? Não ficar aquele efeito muito marcado, porque eu não gosto. Igual eu não gosto de delimitar depois as sobrancelhas com corretivo, porque eu acho que fica muito forte. E eu gosto de deixar um aspecto mais natural. Então, agora, com o mesmo pincelzinho, sem pegar sombra, com o que tava nele mesmo, eu venho fazendo a marcação. Levanta um pouquinho o rosto, levanta a sobrancelha ali, pra mim ter uma direção. Pronto. A base reta, ok. E aí, agora com o pincel sem pegar produto, tá, gente? Só com o que tá no pincel mesmo e com o que eu já coloquei. Eu vou jogando isso pra cima, porque aqui eu quero que fique retinho, quero que fique quadradinho. Então, ó, eu vou jogando pra cima, aproveito a sombra que tava ali naquele pontinho que eu marquei, ó, e vou desenhando. Então, aqui é paciência, tá? Paciência, calma, não precisa apavorar. E traços bem leves. Peguei um pouquinho de sombra aqui, porque eu quero preencher essas falhas que sempre tem aqui, tá? Acho que ficou um pouquinho de excesso aqui, então eu venho aqui, tiro. E vou construindo, ó. Desenho, ok? Agora eu venho com o gelzinho, que eu gosto de usar. E vou pentear essa sobrancelha aqui. Uma coisa também que vocês podem usar, se quiser, tá? Já usei e acho que assim dá certo também, deixa a sobrancelha quietinha no lugar. Não sei se você, deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Acho que eu tenho. Esse produto aqui, ó. Esse produto aqui é de cabelo, tá? É pra penteado. É uma cola, tá? Ó. Ela é uma cola mesmo. Se quiser, tá? Você pode pegar, utilizar, principalmente se você tiver, né? Porque às vezes você não tem ela em casa. Mas se você tiver, você pode pegar um pincelzinho assim, pegar um pouquinho dessa cola
E isso aqui você pode usar se você é uma pessoa que não gosta da sobrancelha desenhada. Se você quer só pentear ela, você pode utilizar ela também. Ela vai ficar durinha, tá? E quietinha no lugar. Ó. Não sei se vai dar pra perceber. Ó. Essa aqui que eu tô usando aqui, ela é preta, mas tem ela incolor também, tá? E é super baratinho, você encontra no supermercado, qualquer supermercado você acha, ou então casa de cabeleireiro. E ela rende muito, 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 muito. Então esse aqui normalmente é utilizado para penteado. Você pode utilizar na sobrancelha também, tá? Que ela vai ficar durinha e nada tira ela do lugar. Deixa eu fazer a outra aqui. Passando meu recurso técnico aqui, né? Então, ó, Red Black, que é a super cola que é pra penteado. Mão na roda, tá, gente? Pra poder deixar a sobrancelha desenhadinha aqui certinho. Então, ó, sobrancelhas desenhadas. Agora eu vou finalizar essa maquiagem aqui, deixar ela bem legal pra acompanhar essa sobrancelha, mas se eu já quisesse sair assim, já tá top. Espero que você tenha gostado, coloque em prática. Se você colocar em prática e quiser me marcar nas redes sociais, eu vou adorar, tá? Eu reposto lá também, então eu adoro receber o feedback de vocês, tá? Então, se você ainda não tá inscrito aqui também no meu canal, inscreve aqui, curte, ative essa notificação. O canal foi criado com o intuito de trazer dicas fáceis e maneiras que eu aprendi a fazer em mim e que eu espero de coração que possa te ajudar, tá? É um prazer ter você aqui comigo. Um beijo! To your face, 'cause look at your face.